Olá, amigos do YouTube! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco do que está acontecendo com os FIIs de papel, os FIIs de CRIs, de CRIs, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, para nós entendermos um pouco por que os dividendos estão baixando neste momento, ok? Os dividendos têm diminuído um pouco e o preço de algumas cotas tem diminuído, alguns fundos estão abaixo do valor patrimonial. E pode ser uma oportunidade para você comprar mais fundos de papel agora para o longo prazo. Lembrando que nada aqui é recomendação, mas é só para mostrar algumas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo com os fundos de papel. Então vamos lá. O que eu tenho aqui é o relatório gerencial, o último relatório gerencial disponível no momento em que eu estou fazendo esse vídeo, do Hectare. O Hectare é o HCTR. E o que eu queria mostrar para vocês? Aqui no total das receitas, temos a receita dos CRIs. Então ele mostra a receita dos CRIs. E aqui eu vou mostrar julho. Mais importante, foram 27 milhões. Acho que é isso. Se não me engano, está em milhões. Portanto, os juros, ou seja, aquele valor que é, por exemplo, um CRI, ele é IPCA mais 8%. Esse 8% é os juros. A receita dos juros, nós podemos ver que desde fevereiro ela tem tentado aumentar ou tem estado mais ou menos estável. Aumentado um pouquinho, está mais ou menos estável. 16 milhões, 14, 17, 18, 16, 18. Portanto, podemos ver que desde fevereiro esse valor está mais ou menos estável. E a correção monetária, nós podemos ver que em fevereiro foi 11 milhões, março foi 16, abril foi 21, maio foi 29. Ou seja, a inflação, como a maioria do fundo é em IPCA, já vamos ver isso, a inflação de cada mês foi subindo até maio. E a partir de maio começou a baixar, em junho foi 16, em julho foi 9. Por quê? Porque houve deflação. Portanto, aquela gordura a mais dos rendimentos, deixa eu pegar aqui, podemos ver aqui que 76% dos CRIs, não, isso é o indexador é aqui, 89% dos CRIs são IPCA, IPCA mais qualquer coisa, a média é 10,30, portanto, esse 10,30 é o juro, e a inflação é a correção monetária. Como tentado a diminuir, acontece que o fundo está recebendo menos essa gordurinha, então o rendimento do fundo é os juros. É os juros que ele recebe. Esse é o importante nós sabemos, porque algumas pessoas estão dizendo que o rendimento dos fundos está diminuindo. Não. O rendimento ele é estável, é aqueles juros. A correção monetária, o IPCA ou o CDI, ou pode ter IGPM também, é o que está diminuindo. Por quê? Porque está havendo deflação. Como está havendo deflação, alguns fundos estão recebendo menos ou até nem recebendo aquela parte da correção monetária, porque quando tem deflação pode não receber até, pode chegar a ser zero. O que acontece é que alguns fundos têm proteção contra a deflação, ou tem uma garantia de que se ficar negativo, ele não vai, eu já vou mostrar isso para vocês, tem um fundo aqui que saiu no relatório, ele tem uma proteção. Outro exemplo aqui. Esse é o MCCI, Mauá Capital, o relatório do MCCI. CRI, juros mais prêmio, está aqui, os últimos 3 meses, julho foi maior, inclusive, portanto deve ter aumentado aqui a receita. E CRI, a correção monetária, portanto existe uma separação entre os juros do CRI e a correção monetária, que é aquela parte do IPCA. Até aqui deve ter os indexadores. IPCA mais 75% do fundo é IPCA, só 6% é CDI e aqui é FIIs. Portanto, tem uma parte de fundos, como nós podemos ver aqui, por exemplo, o indexador IPCA e a taxa 6%. Então, essa taxa, esses juros, que é a parte do rendimento do fundo. Ok? Essa é a parte fixa do fundo. Ele vai sempre receber esse mais 6%. O IPCA é que vai variar. Alguns meses vai vir mais, por quê? Porque a inflação foi muito alta. Alguns meses vai vir menos, porque a inflação foi pouca. Alguns meses pode até não vir nada, porque não teve inflação. Claro que estamos falando de Brasil, que é muito pouco provável que não tenha inflação, mas pode acontecer no longo prazo, né? Estamos falando do longo prazo.
No longo prazo é muito pouco provável que não tenha inflação, mas pode acontecer de alguns meses não ter e aí não receber essa gordurinha extra no rendimento. Ok? Então eu queria mostrar, eu li um relatório, acho que foi o VSLH, se eu não me engano, que a maioria dos fundos tem isso. Portanto, relatório gerencial, abrir. A maioria dos fundos tem isso, tem uma proteção contra a deflação. Dividend yield. Com a carteira de CRIs, 97,7% possui proteção contra a deflação. Ou seja, a correção monetária será aplicável desde que a variação do índice seja positivo, devendo a variação negativa ser desconsiderada. Esse valor representa 83,2% do patrimônio líquido do fundo. Ou seja, quase todos os fundos, os CRIs do fundo, possuem proteção contra a deflação. Significa que se for de 0 para baixo, se for negativo, é desconsiderado, ou seja, o fundo não recebe aquela gordura, não recebe o IPCA, recebe só o juro, só a taxa. E se for de 0 para cima, ele recebe, se for positivo, né, de 0 para cima, ele vai receber então o IPCA respectivo de cada mês. E aí ele vai ter mais alguma coisa para distribuir para além do rendimento do fundo, que é aquela taxa, aquele juros que é fixo, ok? Portanto, é importante você saber que o rendimento dos fundos não diminuiu, o que está diminuindo é aquela gordura relativa ao indexador do CRI, de cada CRI especificamente, ok? E, portanto, podemos estar vivendo um momento de oportunidade, porque, por exemplo, o HCTR, que é um fundo high yield, que a maioria dos fundos é IPCA, dos CRIs é IPCA, está a 0,86, ou seja, nós estamos comprando FIIs de papel com desconto do valor patrimonial, como se você estivesse comprando algo que valesse R$1 por 86 centavos, ok? 14% de desconto. Portanto, há outros, inclusive, se você quiser ver quais são os FIIs os FIIs de papel que estão com desconto patrimonial, podemos vir aqui em FIIs, busca avançada, segmentos, colocamos papéis, manda buscar, e você vem aqui em PVP e seleciona os que estão abaixo. E aqui nós podemos ver que há vários fundos que estão abaixo. Alguns fundos não são conhecidos, mas, por exemplo, VSLH está 0,86, HCTR está 0,86, RNDP, BLMC está 0,88, alguns fundos mais conhecidos, RBHG está barato, Habition está abaixo do valor patrimonial. Que mais conhecidos, fundos mais... XPCI também é um fundo conhecido, está abaixo do valor patrimonial. Mork 11 está abaixo do valor patrimonial. Bari 11 é um fundo conhecido. Deva 11, 0,97 está abaixo do patrimonial. Portanto, para o longo prazo, todos esses fundos podem estar oferecendo oportunidades de você comprar abaixo do valor patrimonial, ganhar com o futura valorização, porque existe uma coisa na renda variável que é a regressão à média. Portanto, como eu não acredito que o Brasil vai deixar de haver inflação no longo prazo, ao longo do, mais 1 ou 2 semestres, a inflação começa a subir e esses fundos vão poder distribuir os dividendos altos que estavam distribuindo antigamente, e agora você está comprando eles mais barato do que antigamente, ok? Antigamente eu falo 3 meses atrás, portanto, no trimestre anterior eles estavam acima do valor patrimonial, agora estão abaixo e muita gente está vendendo, achando que os fundos de papéis vão acabar como se a inflação tivesse resolvida para a eternidade. A inflação não está resolvida para a eternidade, não vai estar tão alta, né? Esperemos que não fique tão alta, mas sempre há uma pequena inflação, portanto esses fundos vão poder distribuir mais rendimentos do que estão distribuindo neste momento de deflação no longo prazo.
ok? Espero que tenha sido interessante, espero que tenha sido claro. Obrigado por ver esse vídeo. Não esquece de deixar um like se o vídeo foi interessante para ajudar o canal a crescer. Se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.